Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre emagrecimento, mais especificamente sobre a dieta cetogênica. E para isso eu vou entrevistar a psicoterapeuta Juliana Zabluk para conversarmos bastante sobre essa incrível dieta, para que assim você tenha todo o suporte que precisa para alcançar a sua meta de perda de peso. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Dieta Low Carb com Caio Fleury, o canal que ajuda você a emagrecer com saúde, de forma séria e eficaz. Eu sou o Caio Fleury, nutricionista, especialista na dieta low carb. Estou aqui hoje com a ilustre Juliana Zabluk para conversarmos bastante sobre a dieta. Mas antes de tudo, se você não é inscrito no meu canal, clique no link aqui embaixo para se inscrever ou aqui ao lado, porque é muito importante a sua colaboração. E se não seguir, não vai acompanhar e não vai progredir. Tá bom, pessoal? Então clica aí embaixo, porque a gente posta muito vídeo, muita aula que vai te ajudar a emagrecer, melhorando sua saúde cada vez mais. Então, sem mais delongas, vamos conversar com a Juliana. Como é que você está, Juliana? Tudo bem, Caio. Uma honra estar falando contigo. Obrigada pelo convite. Obrigado Obrigada a todos você, que estão no maravilha. canal. Legal. A Juliana é uma grande adepta da alimentação cetogênica, com base em comida de verdade. Já ajudou muita gente a emagrecer com prazer, mas muita gente mesmo. Então, deixa eu ler a bio dela aqui para vocês, porque a Juliana, como eu falei, é psicoterapeuta e consultora nutricional também. Ela é criadora do maior site de dieta cetogênica do Brasil, Revolução Keto, formada e especializada em nutrição pela Nutrition Network, com especialização em cetogênica terapêutica pela Matthew Friends, e também é revisora técnica da primeira obra sobre dieta cetogênica em português, Keto para Leigos. Então, vamos que vamos, Juliana. Vamos começar falando sobre sua Já história. fazemos a propaganda desse livro tão legal, né? Que honra que veio para o Brasil. Keto, ou keto, ou keto. Cada pessoa fala de uma forma. KETO devia ser alguma coisa nesse sentido. Então, quem tiver, é o único livro realmente na língua portuguesa sobre dieta cetogênica. E foi uma honra para mim, de novo, assim como está falando contigo, ter sido convidada pela editora para fazer a revisão técnica e a adaptação também para a realidade brasileira. É um livro bem legal, seminal para quem quiser conhecer, tem no meu canal também, Juliana Zabluk, alguma coisa a respeito. E é isso, cetogênica para saúde mental e o emagrecimento vem, acaba vindo, porque é quase que uma consequência da dieta, assim, quase que uma consequência inevitável do estado de cetose, né? Alguns casos não, obviamente, a gente faz algumas mudanças, conversa sobre isso agora, se quiser, mas a mudança na questão cerebral e neurológica Muito das doenças importante. que vêm sendo pesquisadas. Então, Hoje é em um dia, acima de combo. tudo, né? Mais importante que nunca. Depois da Exato. crise do ano passado. Depois, os próximos anos, Caio, em que a retomada das pessoas vai ter que ser o gás depois de uma queda grande. Incrível tu ter falado sobre isso, porque eu atendo há muitos anos, centenas e centenas de pessoas, e eu noto, como eu venho também das ciências sociais, eu analiso as mudanças da sociedade, e ficou muito claro para mim a gravidade dos transtornos que eu tratava antes da pandemia e depois. E Os vale casos de... ressaltar que muito disso é decorrente da mídia, dos jornais, de toda a mídia, que vem causando muito pânico na sociedade, de uma forma um pouco exagerada, que realmente não faz bem, acaba gerando mais problemas do que solução. Né? O estado de vigilância, o estado de medo. O primeiro artigo que eu escrevi na faculdade de comunicação se chamava Sociedade do Pânico. E a gente não tinha nenhum resquício ainda dessas pandemias globais, nem de ebola, nem de nada naquela época. E justamente a busca pela salvação e a venda do medo interligados. Então, é muito positivo tu tentar me salvar com as tuas fórmulas, mas se eu não chegar ali, eu estou condenado. Então, é Salvador versus condenado, Messias e o condenado.
todo mundo que vai te salvar também te coloca num estado de desespero. É uma dualidade aí que a gente sempre tem que trabalhar, porque para isso eu tenho que deixar de ser a salvadora. Uhum, E uhum, aí complica porque mexe no ego do influenciador. uhum. Esse poder que nunca existiu. Eu atendo muitos médicos, Caio, e eu sempre brinco: quanto mais poder, quanto mais pressão em salvar, mais louco é. Agora Exato. quebra a formalidade do que vínhamos falando, mas a frase é bem essa: mais desequilíbrio É, interno. é Se a síndrome descola da do realidade. Hitler, do nazismo. É descolamento completo da realidade. Então, tu oferece algo que não existe, a pessoa que está na tua frente tem uma expectativa irreal, e a gente se alimenta dessa busca infinita por algo que era um processo. Como tu É. falou, né? Aqui, 9 anos eu te acompanho, 9 anos em low carb. Então, não foi o desafio dos 30 dias. Não foi. Os 9 anos, olha só que E a, interessante. e a gente pensava que o desafio era ensinar as pessoas a seguir a dieta, mas agora o desafio é muito além. Vai ensinar as pessoas a reviver, a voltar a viver como antigamente, né? Não só o estilo de vida dos nossos ancestrais, os hábitos saudáveis dos nossos ancestrais, que é muito esquecido, mas nossos hábitos de 2 anos atrás. Se voltar para 2 anos atrás já melhora muito, porque a situação realmente é, é grave no sentido da questão mental, né? Das doenças mentais. Eu acho que a gente poderia focar bastante nisso. Mas com certeza, tu viu as últimas estatísticas, a própria expectativa de vida nos Estados Unidos foi reduzida em 2 anos. É, Fecha exatamente com o que tu está falando. A saúde mental, ela é o pano de fundo, é o palco desse número. Por quê? Porque saúde mental caiu alimentação, caiu motivação, voltaram doenças, voltaram neuroses, voltou o medo, a excitação, a destruição metabólica a partir desse estado de medo, não vou nem dizer vigilância, é medo constante. é medo mesmo. Eu vou te dizer que eu acho positivo, olhando por uma forma bem psicológica, a gente já vinha num estado de medo muito grande, Caio. Como eu dizia, então, o medo rege o nosso mundo, porque sempre tem o Salvador, tem o medo junto, Uhum. e às vezes a gente tem que cair de muito alto. Geralmente na saúde mental a gente vê isso. Enquanto, isso é muito Jung, enquanto tu conseguir ir levando, tu vai levar. Ninguém cruza uma verdade sofrida por prazer. Tu tem que cair. E aí tu vai ter que enxergar. Então, muito dessas pessoas, eu não vou entrar no misticismo, tem muita gente dizendo nova era, então, não é por aí que eu estou falando. Estou falando de vida real. Tu desceu no fogo do inferno agora, cara. Levantar da cama estava difícil. Então, tu vai ter que rever valores. Tu vai ter que rever a vida que tu levava, o trabalho que tu tinha, o teu casamento. Olha a quantidade de divórcio que a gente teve. Eu fui só mais uma que se divorciou, né, na pandemia. Porque tu chega num lugar de sobrevivência em que tu tem que começar a fazer escolhas. E aqueles que potencializam o estado de sobrevivência, os lugares, as pessoas, eles têm que cair para te sobreviver. Não adianta. Exato. Com sorte, né? Sairemos melhores disso. Espero que sim, porque em toda crise dá para aprender bastante. O problema é que muita gente não tinha o suporte mental para passar por uma crise dessa, né? Porque é muito Maria vai com as outras. Então todo mundo falando, se tranque em casa, seja infeliz, seja medroso, não seja destemido, enfim, o mundo vai acabar, você vai morrer, está morrendo 1 em cada 10 pessoas. Então, assim, todas essas mentiras espalhadas, todos esses medos, entram na cabeça daquele que não tem conhecimento, daquele que não é capaz de separar o joio do trigo. Então, isso se reflete nas estatísticas, como você falou, suicídio crescendo. No ano passado, se eu não me engano, 70, 80 mil pessoas morreram se matando nos Estados Unidos. Se você pegar o disque suicídio no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, eu falo bastante essa história, porque lá eles têm um disque suicídio. Olha que engraçado, é triste e cômico ao mesmo tempo. Mas o cidadão tinha, se eu não me engano, 1.000 ligações por dia ou por semana, de pessoas querendo se matar, né? Tipo, me ajuda, eu vou me matar, me salva aí, não sei quem é você, mas me ajuda aí. E subiu isso para 25 mil. Então, isso em questão de um mês, acho que foi abril do ano passado, ou março, quando começou a crise do lockdown, né? Que eles fecharam
a economia por uns 45 dias nos estados republicanos e mais nos estados democratas, mas em questão de um mês estava todo mundo querendo se matar já. Então é muito triste, eu vi amigos e pessoas sofrendo, andando preocupados, tenho medo de pegar o elevador, tenho medo de descer a escada, e daí que eu vi que o negócio era, daí que eu vi que a coisa era feia mesmo, que era mais profundo. Eu nunca tive tanto medo do vírus em si, nunca tive medo do vírus, muito mais meu medo é do medo das pessoas. Eu fico triste pelas pessoas, né? Não é nem medo pelas pessoas, é o medo do que esse medo, do que essa crise pode levar no futuro. Mas eu fico realmente triste pelas pessoas que não conseguem lidar, que ficaram aí 2 meses, começando a viver agora, depois de 1 ano e meio. Nossa, eu fiquei 1 ano e meio trancada com as crianças na casa, porque não tem escola, aquela coisa. O grau de estresse também, né? É medo associado a estresse. O medo, falar em medo quando a gente está falando de fisiologia cerebral é muito similar ao estresse, porque promove reação de luta-fuga. E foi bem legal isso que tu colocou, tanto o pânico quanto o suicídio, porque foi o que eu comecei. Atendia depressão, bipolaridade, tarará, e eu comecei a atender síndrome do pânico a rodo, assim, quantidade, e casos de suicídio, e era aquilo, coloca o profissional num lugar complicado, porque tu tem uma agenda, tu tem uma vida, tu tem filhos, e é muito complicado abraçar o mundo, tem que cuidar com a crise do Messias, exatamente, manter a lucidez, para ti não cometer o erro do afogado que vai salvar sem saber nadar, sem poder nadar. Então, estão sendo tempos, ainda está, e vamos ser honestos, mais 1, 2, 3 anos aí de oscilação bem séria. Eu sempre, para mim, me perdoo e eu trabalho com tempos de retomada que o mundo da performance debocharia, mas eu sempre me dou processos lentos de mudança, e porque a vida tem que seguir, não é uma decisão mental, só que seria eu em estado maníaco, uma decisão mental, eu ficar assim, não, eu tenho que mudar a estrutura de vida, eu tenho que construir um novo universo, me desfazer de determinados padrões, e isso tudo mexe com questões reais que demandam tempo. Então, a gente vai... A gente que vem estudando dieta há muito tempo, sabe os mitos criados pela mídia, ou por poucas pessoas, né, que a síndrome de conceitos errados que viram moda, a gente já percebe que a fake news está aí, sempre existiu. E a mídia é a maior espalhadora de fake news da história, não tem outra. Então, a gente que estuda isso, a gente já sabe como é que é a situação, a gente já vem observando. Mas para aqueles que estão acostumados, né, que o Jornal Nacional, não vou nem falar nome, mas qualquer rede de mídia é a dona da verdade, a pessoa está sujeita a esse tipo de oscilações na vida dela, ela vai ser feliz ou triste de acordo com o que está passando na TV, que realmente é uma ilusão e é muito triste, né? E também outro problema, as pessoas não terem senso crítico. Pode até assistir jornal, mas se você não tiver senso crítico, você não vai muito longe. Tudo que você acredita é baseado em fofocas e mentiras espalhadas, enfim. É complicado. Agora, lembrando que eu venho da sociologia e da psicologia da comunicação. A mídia. No mundo do influenciador digital, quem é a mídia? Está muito difuso esse espaço. Nós somos a mídia, cara. Exato. Então, eu sempre trago para mim, né, para fazer uma autorreflexão. Porque é bem isso, no momento que eu digo que eu posso te salvar, eu também estou te condenando ao medo de que, se tu não seguir a minha orientação, tu estará condenado. Então, cada mensagem que eu propago, e eu nem estou falando de fatos, eu estou falando do simbólico e do subjetivo por trás do meu texto. Se tu não seguir este caminho, tu está condenado. E aí vamos levar em conta que é basicamente 100% de nós, os influenciadores. Ou tu segue meu caminho, ou tu está condenado. E isso desestabiliza. E por que que essas pessoas sucumbem? Por terem um eixo embasado num ídolo e não numa identidade forte. Não tem a voz própria, não tem o cara que busca através de diversos modelos. É este modelo ou nada, seitas nutricionais, que eu chamo atualmente,
que, claro, vieram como uma reação. Aceita política, aceita nutricional, aceita. Por quê? A minha identidade é tão fraca que eu preciso do grupo me apoiando e me fortificando para que eu me sinta vivo, sólido. Tira o grupo, eu sempre brinco. Como é que tá a tua dieta? Sai das mídias sociais, todas, e segue sozinho. Falava agora isso com o psiquiatra Regis Chachamovich, que é também cetogênico. Tira o grupo por trás do indivíduo e manda ele andar. Aqui tu vai saber o que é voz própria e o que é amparo externo. Só que se a tua identidade está amparada no externo, primeira pandemia, primeiro estudo randomizado, que é paradoxal com o outro, tu entra num conflito, porque a ciência que devia ter consenso é só dissenso, um estudo contradiz o outro, um profissional contradiz o outro. Nossa, o que eu recebo de gente me enviando coisas que, olha, o fulano disse isso, não é bem assim. Eu, claro. E qual é a tua posição, como tu falou do senso crítico, né? O que funcionou para ti? O que funcionou para ti? Essa é a pergunta. Exato. Então, tantos pontos importantes que você tocou. Muito do que vem se falando aí na mídia, o problema você falou, que a mídia, nós estamos nos tornando a mídia, WhatsApp, Facebook, Instagram, mas a censura está presente em todos os lados. Então, esse é um grande problema. Tem vários canais e várias mídias sociais censurando o que as pessoas vêm dizendo sobre verdade, virou esse medical apartheid, não sei traduzir em português, mas enfim, o fim da medicina personalizada. Então, um estado tirânico no qual o profissional não pode mais decidir com o seu paciente qual é o tratamento ideal e tudo tem que ser baseado no que o estado tirânico está dizendo. Então, esse é um grande problema, mas felizmente isso vai acabar, porque a voz do povo está aí, está solta, mesmo censurando, vai acabar sendo ouvida e as pessoas vão acabar acordando aos poucos e tendo opiniões distintas e vão perceber, acima de tudo, que o mundo não está acabando. Né? Quem morreu? Algumas pessoas aqui morreram aqui e ali. Muitas das pessoas que morreram não morreram do vírus, de fato, né? mas morreram. Então, elas vão perceber que o mundo é seguro e que é possível viver novamente e não ficar preso nesse estado de medo e que é muito crítico e muito deletério para a saúde mental e saúde da vida das pessoas. Né? Você falou das mortes por suicídio, mas está tudo relacionado. A mortalidade aumenta por todas as causas quando as pessoas estão tristes, porque aumenta os casos de Alzheimer, né? A pessoa que já está envelhecendo, já tem uma mente que está definhando aos poucos. Daí, pelo menos ela tinha as amigas, ela tinha a caminhada diária que ela fazia, ela tinha a rotina dela lá feita, todos os hábitos conquistados. Daí, de repente, isso abalou todo mundo dela e ela passou a ficar com medo e assistindo televisão o dia inteiro. De repente, ela já não sabe mais quem é e a demência vai aumentando. Então, assim, tudo piora como um todo, né? E a saúde, as pessoas ganham peso. Você falou outra estatística que a gente mencionou, mas eu acabei não desenvolvendo, a estatística da obesidade. Então, eles descobriram que o ganho de peso nos Estados Unidos foi de quase 12 quilos em um ano. 12 quilos. Então, se já não bastava, né, 1/3 das pessoas serem obesas atualmente, mais 1/3 sobrepesadas, agora mais de 40% da população americana se tornou obesa pela primeira vez na história. Então, assim, foi um salto enorme em muito pouco tempo. Isso reflete nas estatísticas também de estetose hepática. 15, 20 mil pessoas a mais morrendo de estetose hepática. E câncer e doenças cardíacas também, porque está tudo relacionado, obesidade com câncer, diabetes, doenças cardíacas. Então, o estado de saúde da população no geral vem piorando muito. Então, não é só suicídio, não é só obesidade. A economia, o quanto as pessoas fazem de dinheiro, o quanto elas ganham, influencia muito o estado mental. Né? Tá certo que se ela ganhar 20 mil e passar a ganhar 15 mil, não vai mudar tanto. Mas a pessoa que está lá lutando pelo ganha-pão diário... É real, né, Caio? Na vida real. A vida é real, né? Não é a elite intelectual que está presa no seu escritório de casa, trabalhando pelo computador, se adaptando bem, sem problemas, não foi demitido, não. Estou falando do povo, a pessoa que ganha 2, 3 mil reais por mês, de repente perdeu o emprego, de repente teve um corte de salário, daí a vida foi água abaixo mesmo. O grau de inflamação que essas pessoas devem ter atualmente. Porque eu brinco assim, ó,
brinco horrível de dizer, mas eu tenho percebido o seguinte movimento. Ou tu sucumbiu por esta falta, perdeu o emprego, perdeu o casamento, perdeu. Ou tu sucumbiu por estresse para manter a estrutura, com os filhos na casa e o isolamento e tal, e tu foi indo com a energia, então vamos botar aí, em vez de uma energia de harmonia, de homeostase metabólica, tu foi na luta-fuga, queridão, por 1 ano e meio fugindo do leão. E a gente sabe o que corrosivo é tu tá se hormônios femininos num ambiente de pura adrenalina. Como assim que hormônio feminino, cara? Tu não tem, tu é um desequilíbrio completo hormonal, quedas de cortisol, que muitos confundem com desregulação de glicose, caiu glicose, entra em jejum. Cara, a pessoa tá sucumbindo, quedas grotescas de cortisol. Então, o dia inteiro em estado de pânico e tendo que produzir muito mais, porque é isso, as empresas tinham uma equipe de 15, agora são 3, e tu tem que seguir indo, e o filho tá doente, não pode faltar, o que eu faço com a criança? Tem que ir, tem que ir, não posso falhar. São frases que uma pessoa que tem uma propensão à desordem mental não pode proferir. Eu não tenho opção, eu tenho que ir. Esse lugar de sobrecarga, a gente sabe, muitos líderes acabaram sucumbindo aqui, eu fui só mais uma delas, cara. Então, a bem da verdade, ninguém estava livre aqui das doenças mentais geradas por esse lugar de isolamento. Gosto muito de enfatizar essa parte do que tu colocou, que a gente fala, não sei porquê, cara, por isso que eu gosto tanto do teu trabalho. Tu sabe que eu encontrei a nutrição a partir da filosofia ancestral e das práticas ancestrais de centramento, da filosofia, da psicologia oriental e ancestral. E depois eu fui para a nutrição. Então, eu vejo um mundo, a questão de enfurnado dentro da casa, o cérebro no jarro, o estudo randomizado, o micronutriente. Isso aqui, tem um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, ele fala que a nossa sociedade é a sociedade da leveza. Então, tudo que é o suplemento, a conexão na internet e tal, a vida vivida, que era pesada, o movimentar o corpo, as pessoas, os laços, a realidade pesada está sendo substituída pela mímese, né? pelo avatar. Então, com pandemia ou sem, a pandemia, na minha esperança, veio para machadar e mostrar, cara, tu já estava na tragédia, tu já vivia enfurnado no escritório em São Paulo e tu viu o que fazia contigo. Uma estatística que eu achei uma das mais lindas, Caio, 300 e poucos % de aumento em vendas de casas e sítios no interior. Olha que coisa positiva. É claro que essas pessoas vão voltar para a cidade daqui a pouco. Foi uma reação ao excesso de pressão. Mas veja que coisa mais bonita. E se a gente não tivesse tido essa queda tão abrupta, estaríamos no escritório até onde pudéssemos. Então, por isso eu tenho algumas esperanças de que até o mundo low carb, a gente amplie um pouco o micronutriente e comece a ver essa qualidade de vida, esses estudos conduzidos lá pela Susan Pinker na Sardenha. O que fazia essas pessoas viverem tanto? Era o laço social, é biopsicossocial a saúde mental, biopsicossocial. A qualidade do pensamento, a extração do medo, então, da mídia que tu coloca, ou do medo em geral, como eu estou falando aqui. O bio, aí sim, micronutriente, cortisol, adrenalina, noradrenalina, blá, blá, blá. E o social, cara. O teu trabalho, o teu meio, a cidade em que tu vive, a proximidade com a natureza. Então, nunca esquecer do triângulo da saúde ali. Que a gente se apartou um pouco disso, né? Exato, muito importante. Que bom que você tocou nesse assunto, no estilo de vida dos nossos ancestrais. Talvez não tenha sido tão difícil para mim, porque eu já tenho
esses hábitos de conviver na natureza. Eu já venho cultivando isso desde pequeno, na verdade. Então, eu tenho uma tendência muito grande nesse sentido. Eu sou surfista, né? Então, eu comecei a surfar com 12 anos de idade. Mas desde moleque, eu sou uma pessoa livre. Sempre joguei bola, andei de skate, vivi na rua. Não era aquele moleque enfurnado no apartamento. Tá certo que eu vivi nos anos 90, então nessa época já tinha videogame bastante, Nintendo, PlayStation, essas coisas, então era meio a meio. Eu ficava metade do tempo jogando videogame, metade na rua. Mas tinha um certo equilíbrio. Agora, as crianças dessa nova geração estão passando por uma transição um pouco diferente, né? Uma vida, um estilo de vida diferente, muito enfurnado em casa e o celular. Se isso já faz mal para o adulto, imagina as crianças. Faz um mal tremendo, porque os estudos mostram, né, voltando aos estudos, que a qualidade de vida é diretamente proporcional ao tempo que as pessoas passam no celular e nas mídias sociais. Então, eles descobriram que 1 hora é melhor que 2, que é melhor que 3, que é melhor que 4. E quanto mais tempo, pior a qualidade de vida. E o que me achou interessante foi que apenas 1 hora já atrapalhou a vida das pessoas. 1 hora no celular ou nas mídias sociais. E para mim esse é o limite, mais ou menos. Eu sou bem, digamos, primitivo, assim. Eu gosto de passar o maior tempo possível me comunicando pessoalmente com as pessoas ou pelo Zoom, né? Eu não estou falando de tecnologia, a gente conversar agora pelo Zoom, é diferente, né? Tem várias coisas diferentes que você pode fazer. Isso, Eu falo sobre coisas que quebram o seu impulso do dia a dia, o seu fluxo. Então, é muito importante manter a mente livre, né? Serena, e ao mesmo tempo você realizar suas coisas sem interrupções. E a mídia social é isso, é interrupção toda hora, ficar entrando, ficar com medo de perder as coisas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nessa busca, o que está acontecendo com fulano, fulano? Nessa busca, você não consegue viver a sua própria vida, né? Entrando no celular para responder o WhatsApp o dia inteiro, você não está vivendo. Cadê o tempo para leitura? Cadê o tempo para trabalhar? Para assistir uma entrevista, um filme? Enfim, as pessoas estão com a atenção muito interrompida. Daí entra a questão do déficit de atenção, que vem aumentando cada vez mais também. Já era grande 10 anos atrás, 5 anos atrás. Agora, com os smartphones, eu acho que ficou pior do que nunca. Então, eu enfatizo de novo a importância de sair para a natureza, nem que seja 1 hora por dia, meia hora por dia, tem que fazer um pouco de exercício, tem que se expor à natureza, tem que se livrar das mídias sociais, né? O tempo, a qualidade de vida e a qualidade dos pensamentos é proporcional também. Aquela coisa, quanto mais a pessoa acessa Facebook na pesquisa, mais ela é infeliz consigo mesma. E é incrível que isso não viralize. Por que será, né, Caio? Que não viraliza eu no meu Instagram falando que eu mesma sou um problema para ti. Não. Compreende a artimanha e o perigo do influenciador, porque toca no ego. Sai, não me lê, vai. E assim como tu falou do negativo, os picos de dopamina gigantescos da tela, disrupção de ciclo circadiano, eu chamo a ilusão do tempo, né? O tempo separado, entrecortado, perda da memória, que para mim o Instagram é o anticristo. Porque no YouTube tu ainda consegue pesquisar e rever algo. No Instagram, morreu. E tem uma neurocientista chamada Susan Greenfield, que ela fala exatamente sobre isso. A morte da infância é acreditar no tempo do videogame, que tu morre e volta e compra mais uma vida e tal. Esse forjado tempo, somado a outra coisa que tu botou aí com o mar, e todos os meus clientes e eu têm uma relação com o mar muito preciosa, apesar de nenhum de nós ir, pode ter certeza que está todo mundo louco na frente da tela trabalhando, que é a contemplação do tempo real, do tempo verdadeiro. Lembra aquilo que eu falei? A pessoa não tem identidade porque ela não tem mais referência. Então, o tempo em si, quando a gente pega, por exemplo, bipolaridade, a bipolaridade, ela tem uma disrupção genética no ciclo circadiano. Então, são pessoas que biologicamente estão afetadas aqui e tu vai passar o dia na tela, tu vai passar o dia potencializando a tua desordem. Coloca um bipolar para contemplar o tempo verdadeiro. E eu não vou mentir, eu não vou ser messiânica aqui, jamais sou. Pode ser o mar, pode ser a varanda da casa, pode ser uma caminhada no parque, não me importa. Só tem que se lembrar o seguinte,
Se tu passa 15 horas por dia forjando o teu tempo na frente do celular, não vai ser meia hora no parque que vai equilibrar. Desculpa. Eu caminho, eu não sinto diferença nenhuma. Então, tem que ter um equilíbrio na busca pelo equilíbrio. Né? A pessoa ainda vai caminhar mexendo no celular ainda. Nossa, o podcast no carro. Tu quer bombar como influenciador? Põe, eu não sei nem se tu faz, tu me perdoa pelo que eu vou dizer. Mas põe no carro, vai dirigindo e gravando o teu vídeo. Não. Gente, que exemplo que a gente está dando para essas pessoas. Eu sei que faz... É isso, a convergência. Quanto mais, melhor. Eu vou aproveitar, vou fazer ao mesmo tempo. E aí tu está tratando compulsão. Peraí. Quanto mais, melhor. E tu trata a compulsão. Não funciona. Porque a forma atrai o conteúdo, não tem como. E o teu cliente, ele vê essa cisão. E ele precisa de coerência, porque ele não tem pano de fundo, ele não tem chão. Então, a cetogênica, por exemplo, falando sobre isso, ela tem esse lugar de regulação do ciclo circadiano, que é fantástico, que está sendo estudado. As mudanças epigenéticas, porque é genético, acabou. As mudanças epigenéticas da dieta cetogênica, regulação de relógio interno, que a gente busca com a melatonina, com a suplementação de melatonina. Isso aqui é fantástico. Regulação de simpático parasimpático, regulação de GABA, glutamato, excitação, inibição. Então, é quase que tipo assim, por que eu me apaixonei pela cetogênica e saí da low carb para a cetogênica? Porque parecia um combo de mudanças coeso, que todas as desordens precisavam passar, à exceção da queda da serotonina inicial, que eu fico aqui de olho até hoje. Mas elevação de noradrenalina, regulação de dopamina, todos que a gente vinha vendo. E quando é conduzido com responsabilidade, dá para segurar os estressores iniciais dessa pessoa com tranquilidade e fazendo aos poucos. E tu vai, pouco a pouco, tratando as inflamações e regulando o que estava desregulado. Bom, a gente começou a falar sobre... Exato. Bom, a gente começou a falar de cetogênica, porque eu achei que a gente não ia falar nunca. Mas tudo bem, pô. A gente pode falar sobre o que você quiser. Eu também adoro falar sobre esses assuntos, que eu enfatizo muito. Como você mesmo disse, né? É pouca ênfase dado no meio low carb ao estilo de vida ancestral. Às vezes é dado, acho que depende da pessoa que está apresentando o conteúdo. Eu, particularmente, venho explorando muito essa parte do ciclo circadiano, cortisol, melatonina, porque, assim, é muito importante. Todo mundo tem desafios nessa era tecnológica, ninguém é perfeito. Eu sou viciado em tecnologia, só que eu sou viciado de uma forma um pouco diferente das outras pessoas. Eu limito muito tempo no WhatsApp, então eu tento entrar, assim, 4, 5 vezes ao dia. No mínimo, eu fico 1 hora cada atividade que eu faço sem entrar no WhatsApp. Então, por exemplo, a gente está conversando agora. Depois eu vou lá, mando algumas mensagens, depois só vou entrar de novo 1 hora, 1h30. Claro que isso varia um pouco, depende da demanda. Mas, no mínimo, eu tento ficar longe, porque senão vicia. Entra na questão da descarga da dopamina que você falou. A resistência à dopamina mental, porque dopamina é aquele neurotransmissor que motiva, que deixa a gente preso, né, viciado nas coisas. E as drogas estimulam isso, tanto as drogas de déficit de atenção, como o Adderall e a Ritalina, como mexer no celular, como pornografia, como qualquer coisa que estimule apertar botão, ficar no celular. Tem outras coisas que estimulam. A frase do adicto, que a gente, então, vamos resumir, óbvio, infinitas desregulações, mas o eixo-chave, centros de prazer, satisfação, dopamina, se é bom demais, não é bom. Não é bom. Então, para um adicto, tudo que te gerar muito prazer será um imenso vício. Não me interessa se é academia, comprar roupa, sexo, o que for, cafeína, não... É isso que eu ia falar, o café. Café. Né? Não importa, porque quando os clientes vêm a mim, eu trabalho muito com adicção, tu sabe que eu atraio pessoas muito lúcidas. Já são mulheres mais velhas e coisa e tal. Eles não vêm para tratar a adicção no pãozinho. Elas vêm para tratar as prisões internas.
Já é de um outro lugar de autoconhecimento. Então, o meu cliente, em termos gerais, ele já entendeu que até a própria prisão na cetogênica, o macro no app e o medo do alface, e não sei, isso aqui não interessa a ele. O meu cliente já está num outro lugar, que ele quer essa liberdade. Sabe qual é a minha estratégia com o WhatsApp? Eu tô velha, Caio. Essa foi a minha estratégia. Eu aprendi que, tipo assim, ó, não tem fim, tá? Isso aqui é a síndrome da mãe. Não adianta arrumar a casa 24 horas, não tem fim. Não adianta tu responder todo mundo. Instagram eu geralmente nem respondo mais, não tem como. E não tem fim. Então, o meu WhatsApp fica aberto 24 horas, eu deixo... não uso nada no celular, é tudo desktop. O meu corpo está aqui. Ou não está. Integração corpo-mente. Porque eu tô aqui com minhas filhas respondendo o WhatsApp, acabou. Para mim. Acabou. Eu tenho bipolaridade, eu tenho regula tudo. Não, e é muito rápido. Às vezes eu tô ótimo, tô dormindo bem, tô feliz da vida, humor estável. Daí, de repente, eu exagerei no WhatsApp ou no computador à noite, trabalhei até tarde, até as 8 horas da noite. Daí, da noite pro dia, toda essa paz foi embora. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Acordei cansado e tô ansioso e tô me arrastando aqui no dia. Daí você tem que lutar para reequilibrar de novo, né? E muito rapidamente isso pode levar a uma síndrome do burnout. Não sei o que você pensa com relação a isso, mas eu vejo que é algo parecido com depressão, né? Tem a questão do cortisol, que as pessoas param de produzir cortisol. Porque uma coisa é você produzir cortisol em excesso, outra coisa é o seu corpo suas adrenais não produzirem mais cortisol. Que daí entra na questão da fadiga adrenal. Já é nesse lugar. É um estágio mais avançado. E eu já tive alguns momentos da minha vida que eu falei, nossa, estou demorando 5, 7 dias para voltar ao normal. Então, todo mundo pode exagerar. Eu tenho um relacionamento com a tecnologia um pouco diferente das pessoas, porque eu não entro no Instagram. Na verdade, eu entro no Instagram de vez em quando para fazer as minhas postagens. Olha que irônico. Eu não olho o Instagram de ninguém. Faça isso. Eu não olho de ninguém, porque imagina, você que tem 30, 40 mil seguidores, você deve ter umas 40 mensagens por dia. Imagina você responder todo mundo. Eu tenho mais 20, 50 mensagens por dia no YouTube. Imagina ter que responder para todo mundo. Então esquece, respondo uma pessoa aqui, outra ali, e acabou, move on, segue o dia. A gente esqueceu na era da convergência, a gente esqueceu uma palavra-chave que é prioridade, que é o eixo. O meu é atendimento. Eu amo atender para como tu falasse, o uso da tecnologia, mas no tempo humano. Obrigada. Aí eu tolero. Ainda me gera uma instabilidade, porque eu sou muito tátil e eu preciso, como todo ser humano, né? Eu preciso de uma riqueza de linguagem que eu não consegui fingir que me basta. Mas isso daqui não me destrói. Agora, então, eu tenho tudo como prioridade. Desordem mental. Exato. Instagram é prioridade, site é prioridade, responder é prioridade, postar é prioridade. Não dá. Não, prioridade é o trabalho, número 1, o descanso e o trabalho. Você está trabalhando bem, está descansando bem, é isso que importa. Daí o Instagram, se tiver tempo, você usa. Eu acho que pior ainda, por causa da questão do ciclo circadiano, é pior ainda você mexer à noite. As pessoas têm o hábito de mexer antes de dormir, ficar meia hora, 1 hora. Se eu mexer 10 minutos no WhatsApp, no Instagram, eu não entro no Instagram nunca. Mas se por acaso eu estou com a minha namorada, a gente está lá conversando, de repente fica 15 minutos no Instagram, isso me desestabiliza muito. E eu posso até dormir mal por causa desses 15 minutos do Instagram. É venenoso. É venenoso. E que bom que você está falando isso. Eu vou te dizer, para mim, que seria a terapeuta, exatamente igual. Comecei a trabalhar de noite, mexer em algumas coisas agora para um projeto. Cadê o sono? Estou dormindo 2 horas depois e eu tenho essa lei que tem que acordar cedo e tal. Ou seja, eu estou com restrição de sono, está tudo desequilibrado já. O sistema imunológico já desequilibrou. Então, eu acho muito bonito ver isso. Agora eu vou arrumar. Como é que eu posso reorganizar minha agenda? É tudo muito lento aqui. Eu preciso não mexer. Não. Eu preciso ver esse projeto num lugar, em outro horário, rearranja e tal. E aí... mas é do dia para a noite. É muito rápido a degeneração. É muito rápido. E para mim, mexer em mídias sociais e WhatsApp é que nem brincar com drogas. É que nem brincar com fogo. Você pode se queimar a qualquer momento e você acha que está no controle, mas depois você não está mais.
Todo Ganha mundo, sem like! exceções, sem exceções. Então, eu trato um pouco que nem carboidrato, né? Deixa para depois. Quer mexer no WhatsApp? Deixa para depois. Quer mexer no Instagram? Deixa para depois. Jogando para frente. Estou com vontade de comer carboidrato? Deixa para depois. Essa é a minha estratégia. E a qualidade de Nossa. vida ajuda muito. E na questão do ciclo circadiano, né? Eu acho que, acima de tudo, é fazer as coisas na luz do dia, né? Porque o que as pessoas fazem, além de mexer no Nasceu Instagram à no noite, é sol. dormir tarde. Vai atrasar o seu sono, como você falou. Você mexe, atrasa o seu sono. Mas qual é o horário que as pessoas estão dormindo hoje em dia? Antigamente, nos anos 90, todo mundo que eu conhecia dormia às 10, 10 e meia, às vezes até antes. Nos anos 60, todo mundo dormia às 9, 9 e meia. Né? E as pessoas dormiam mais de 8 horas por noite. Então, agora, eles fizeram os estudos, e até tem esses aplicativos de medição de sono, a média de sono das pessoas é de 6 horas e 15. Todo mundo que mexe nesse aplicativo de sono, eu já brinquei com esses aplicativos aí, tipo o Sleep Cycle, só para ver meus estágios de sono, tá perfeito. Meu score de sono geralmente é mais de 90%. E eu durmo pra caramba, eu durmo 8 horas e meia, 9 por noite. Né? Então, 9 para mim é que eu me sinto bem. E para eu dormir tudo isso, eu preciso dormir cedo. Porque se eu for, imagina se eu dormir meia-noite e acordar às 9 da manhã. É muito tarde, é muito tempo perdido. Então, eu sempre durmo, passei a dormir das 11h30, 11 horas, para as 9h15, 10. Assim eu consigo acordar cedo e dormir bastante ao mesmo tempo. Daí o dia rende mais, é mais produtivo. E eu vejo também que tudo que você faz de manhã, além de render mais, cansa menos. Então, você tentar fazer o mesmo nível de produtividade, acordando às 9 da manhã e dormindo 1 da manhã, você não vai ter a mesma produtividade, porque à noite você está mais lento. À noite, o corpo desregula, à noite você diminui o cortisol, né? O cortisol tem o pico de manhã e ele vai diminuindo. E a gente muda esse Deveria, né? ciclo. A gente muda esse Deveria. padrão, a gente começa a ter pouco cortisol de manhã e alto cortisol ao longo do dia. E isso desregula a melatonina. Cortisol alto no final do dia suprime a melatonina. E é um pouco que nem Meu fazer Deus, é exercício à o caminho noite. da depressão. É É o como você caminho da falou, depressão. noradrenalina e dopamina. Se você treinar 8, 9 horas da noite, já era seu sono também. Você vai pegar no sono só lá 1 da manhã. Eu conheço gente que gosta de treinar depois do trabalho às 8, 8 e meia. Fala, não, gente, está muito tarde. Tenta treinar às 6, 7 horas da noite no máximo. E de preferência de manhã mesmo, porque a luz do dia é que dita a atividade, os padrões de vida dos nossos ancestrais. Então, eles fizeram um estudo com acampamento para descobrir se essas pessoas que tinham insônia voltavam a dormir ou não, se era uma coisa moderna, né, associada ao que elas fazem durante o dia. E eles descobriram que todo mundo, sem exceções, dormia 9 horas da noite durante o Quando acampamento. não tem estímulos externos, o corpo funciona. O caminho da saúde mental é a coragem de remover construções desnecessárias que geram desordem. Porque o fluxo do rio interno ainda funciona, só que a gente está tão longe. São tantas construções que a gente botou que a gente não tem mais acesso a essa verdade. A gente não confia mais. Eu preciso do novo suplemento, eu preciso do último post. Nesse post está a minha salvação. São 11h30 da noite, mas é neste post. Caio, é um estado de psicose coletiva, cara. E o grande problema do vício em tela, que me parece que todos os meus clientes com transtornos alimentares sempre reclamam, eu passei por todos os vícios. E dos transtornos alimentares, elas reclamam que é o único vício do qual tu não pode só se afastar do objeto. Eu só corto o álcool, nunca mais só corto o álcool. Mas do alimento não, tanto que eu fui da bulimia para anorexia no meu histórico, né? Tu segue, eu vou afastar o inimigo, excelente. Mas nas telas, tu é aplaudido quanto mais viciado tu for, mais dinheiro, mais like, mais fãs. E eu tô para dizer que isso vence os transtornos alimentares, porque nos transtornos alimentares tu tem que lidar com o objeto. Nos vícios em tela, tu é aplaudido pelo teu vício. Ninguém nunca pensou nisso. Então, é cruel tu te libertar disso daqui. E aqui que entra, sim, o burnout. Realmente, tu é sugado por aquilo. Sugado. E a gente acaba sendo muito a exceção, né? Minha namorada, até ela olha para mim, ela fala, meu, você vem de outro planeta. Porque chega 9 horas da noite, eu não mexo em mais nada.
que você vai fazer? Não, 9 horas da noite eu não faço mais nada, eu não assisto televisão, às vezes eu leio um pouco para dormir 15 para as 10. Então, assim, parece que você vem de outro planeta, mas, na verdade, eu estou tentando ser humano só e ter saúde. E a coragem, né, Caio? O teu lugar de conduzir as pessoas para a saúde e tu é o extraterrestre. Eu também. Eu também sou uma extraterrestre, eu tenho valores muito diferentes, as filosofias que me regem, a performance, ideia de tempo, de controle, é tudo muito diferente. E o que nos diferenciou, mesmo que a gente tenha divergências que a gente fosse descobrir, eu e tu objetivas, mas esse lugar de ter a coragem de ser um extraterrestre. Isso aqui é fundamental. Para mim, não serve. Mesmo que o influenciador faça, mesmo que a minha mãe diga, ó, as relações narcisistas, familiares, mesmo sempre que tu diz, para mim, desculpa, eu te amo, obrigada, eu te respeito. Para mim não serve. Esse aqui é o primeiro lugar. Para os maridos, que eu atendo, meu marido exige que eu durma tarde. Isso aqui é muito importante. Acho, não vou ter estudo randomizado para isso, mas eu atendo muita mãe em pós-parto. Grande parte da depressão pós-parto, masculina ou feminina ou masculina, já atendi masculina, inclusive de um psiquiatra que estava sofrendo disso, é pela disrupção do ciclo circadiano. Tá? Então, só que aí nesse caso, qual é a outra coisa ancestral que perdemos? Falava também com o Regis agora, o amparo da vila, da comunidade. É tudo contigo, te vira. Isso aqui acabou com o ser humano. Então, a mãe é obrigada a não dormir. É agora. Agora, porque a gente acredita que essa mulher tem que fazer tudo. Mas a gente nunca foi assim. A criança era da vila. E falando no contato pessoal das pessoas, isso é uma coisa que me afetou na crise, né, no começo do lockdown. Se bem que eu saí dessa crise, diferente da maioria das pessoas, cresci, né, pessoalmente nessa crise e me senti melhor. Digamos aí, tirando assim as primeiras 2, 3 semanas, que foi bem desconcertante, desestabilizante, eu falei, não entro nessa noia, acabou. Peguei minha mala e fui para a praia. Não pode trabalhar? Beleza, vou para a praia, trabalhei em casa e fiquei lá 2 meses, numa surf trip, praticamente, surfando o dia inteiro, 5 horas por dia, né? Acordando cedo. Na vai da praia, eu falei, tô de férias, tô curtindo isso. Todo mundo, você tá na praia? Mas você pegou estrada, não pode pegar estrada. Eu falei, meu irmão, você tá louco? Eu tô indo para minha casa na praia. Não, você não pode pegar estrada. Eu falei, você é maluco? Vão fechar a estrada. Eu falei, não, cala a boca. Não, eu falei assim, ó, sossega. Baixa o facho aí, baixa, segura que tudo vai voltar ao normal. E passei umas férias boas lá, surfei bastante, mas eu senti falta disso, porque aqui eu tinha uma academia em São Paulo e até hoje eu já voltei, né? Na verdade faço academia em casa, tinha outras academias que eu frequentava aqui, mas não tinha esse contato pessoal com os amigos, porque agora eles não vão mais para academia. E quando vão, tá tudo de máscara. Então você não consegue conversar direito, você começa a ficar naquela situação meio constrangedora, todo mundo já perdeu os horários, já ninguém tem mais aqueles hábitos de... Isso é desconcertante para muita gente, porque era como se fosse um clube, minha academia aqui. Às vezes eu já tinha treinado de manhã, mas ia lá às 7 horas da noite só para fazer um social, conversar com o pessoal, treinar um pouquinho, pegar uma sauna, daí fecharam a sauna. Quanto tempo demoraram para abrir a sauna? 1 ano e meio para abrir a porcaria da sauna. Quase 1 ano e meio para abrir a sauna. Então, assim, você vai se adaptando, né? Mas tem coisas que vão te afetando muito. E, felizmente, eu estava do outro lado na Babilônia, Caio. As crianças em casa sem grana para viajar e tem que trabalhar e tem que... É isso aqui, cara. Tem que se virar. Mas fiz... mas não parei de trabalhar, eu só fui para a praia. Porque já que eu não estava podendo ir para a clínica, eu tive que trabalhar em casa mesmo. Daí eu falei, vou para a praia, ficar na praia mesmo. Quem podia. Mas e no primeiro mês eu perdi muito cliente, porque todo mundo estava com medo de gastar também. O pessoal fala, vou segurar um pouco, porque eu não sei o que vai acontecer, vai acabar o mundo, então deixa eu... Demorou uns 45 dias para voltar ao normal. Ainda. Precisamente. Eu tive que usar, porque a gente sempre, da miséria da realidade, as microférias. Eu comecei a sair muito mais com as minhas filhas e ir para lugares ermos, porque eu moro no interior, né? Eu saí da capital para morar no interior, vou voltar para a capital numa sequência, mas a gente fazia muito passeio na natureza. Pega o carro e vai, não tem grana. Pega o carro, vai, pega o bus e vai. Não precisa pagar Airbnb, não precisa... Cara, vai e volta, faz um piquenique no final do dia.
Só que aí tu paga o preço, porque as mães que eu atendo, cara, passaram pelo meu problema. Tu tem um custo de vida X que tu tem que manter, e aí só que tu tem 1/3 do tempo para ganhar esse mesmo dinheiro agora. Porque é as microférias, mais os filhos, mais o trabalho. E isso aqui que eu te falei, outro tu tá louco. Mas, Caio, o que a gente fala aí sobre a dieta cetogênica? Qual é a tua pergunta, as tuas perguntas, se tu quiser abordar esse tema? Tem muita coisa boa sobre dieta cetogênica, né? Você falou da questão da religião, que não pode virar uma religião. Eu digo assim que qualquer dieta vai colocar a pessoa numa situação muito melhor. Então, qualquer dieta vai reduzir a chance de morrer por qualquer causa, né? Seja doença cardíaca, câncer ou mesmo qualquer vírus. As estatísticas mostram que as pessoas que têm síndrome metabólica morrem 5 vezes mais do que aquelas que não têm do vírus. As pessoas que são obesas também morrem muito mais. Então, tá tudo interligado. Se a pessoa, de repente, segue uma vertente da dieta um pouco diferente da minha, eu suporto, né? Se ela reduziu a inflamação na dieta, baixou a inflamação, reduziu a glicose, reduziu a insulina, ela está no caminho certo. Eu acho que a cetogênica é só mais uma ferramenta, né? Eu, como sou atleta, eu demorei um tempo para começar a seguir a cetogênica mais restrita. Eu comecei seguindo uma dieta ancestral, mais abrangente, assim, sem ser mais variado em macronutrientes. Então, eu ainda consumi umas 100, 120 gramas de carboidrato por dia, né? E comia muita gordura, mas assim, como eu falei, eu sempre fiz muito exercício. Então, minha glicose reduziu muito. Eu comia, tipo, 300, 400 gramas de carboidrato por dia. Então, de 300 para 400, foi para 100. Então, assim, eu cortei para 1/3 ou 1/4 do que eu comia antes. Então, é claro que foi uma melhora tremenda. Exato. Eu podia não estar cetose o dia inteiro, mas estava boa parte do dia. Minha glicemia foi para 5,2, hemoglobina glicada. Então, de 6,0, 5,9 foi para 5,2. Quer dizer, já está ótimo. A inflamação baixíssima. Mesmo com 120 gramas de carboidrato, a inflamação estava menos de 0,05, né, o PCR. Né, o hemograma, excelente. Os hormônios, excelente. Minha testosterona aumentou. Eu comecei a dieta após um longo período de dieta vegana e vegetariana. Entra na questão da anorexia e ortorexia que você falou, porque realmente a vegana é uma dieta extremamente não natural e é uma aberração assim moderna que causou tantos malefícios para mim. Não estou dizendo para todos, né? Para algumas pessoas podem até se adaptar melhor, mas causou tantos malefícios para mim: ansiedade, cansaço. Não chegou a depressão, mas assim um descontentamento com a vida. Eu tinha que deitar às 8 horas da noite para dormir porque eu não tinha mais força para ficar em pé. Para você ter uma noção, eu tenho 1,84 m, eu cheguei nos 67 quilos. Então, eu estava ridiculamente magro, perdi muita massa muscular, a testosterona baixou muito. Então, assim, tudo piorou até eu seguir a dieta Prime, dieta ancestral. Daí minha vida sofreu uma reviravolta assim imensa. Em 2 semanas eu já estava nas nuvens. Já a massa muscular que eu tinha perdido, né, retomou muito rápido. Então foi aí minha jornada no mundo primal, e mais para frente, foi só mais adiante que eu comecei a explorar mais a cetose restrita, a restrição de carboidrato. Daí passei um período longo sem comer praticamente nada de carboidrato, né? Fiquei 2 meses nas 20, 30 gramas de carboidrato. Me adaptei bem, meus exames continuaram bons. Então, assim, atualmente eu estou mais na low carb mesmo. Foi a visão minha, tá? Foi por pouco tempo mesmo, né? Porque para quem malhava tanto, eu gosto disso que tu colocou, vejo isso. Quanto maior o nível de exercício físico, maior a carga glicêmica, a carga de carboidrato no fim do dia, carga, tá? Não índice. E acho prudente da tua parte ter feito isso. Tanto de proteína, mas também de carboidrato. Eu não demonizo carboidrato em hipótese nenhuma. E nas versões mais restritas, é necessário sempre, é importante dizer isso para o teu seguidor, a cetogênica mais restrita, essa dos 20, 30 gramas, ela implica, sim, exames semestrais. É um check-up, porque ela não é um estilo de vida, é um tratamento médico. E se tu vai ficar em longo prazo nisso, só se um estilo de vida for ser uma cobaia de laboratório. Isso é o teu estilo de vida, porque tu vai ter que ficar controlando marcadores para ver se não está perdendo cálcio, massa magra
hormônios. Isso, como assim? Então, nessas versões mais restritas. E por restrito pode ser caloria, pode ser comida em termos gerais, porque tu sabe como as mulheres são. Pode ser de macronutriente, da minha visão, quaisquer que sejam eles. Então, sempre que tu entra num universo de imensa restrição, te acompanha. Te acompanha. É só isso, assim. Não é festa da mãe Joana, as coisas. E isso aqui é um padrão que tu vê muito quando tu trabalha com saúde mental e que fecha com o imaginário do nosso tempo. Quanto mais restrito, melhor. Mais seguro é. Menos inimigos, menos riscos. Né? Eu vejo... Tem essa visão de que cuidar do sistema imunológico do ser humano é combater as doenças. Perfeito, perfeito. Só que a gente está sempre lutando contra um germe. Sempre tem um inimigo que tem que ser extirpado. E eu gosto muito da harmonia da homeostase. Eu acho muito... É a minha cura. É a minha cura. E eu vim também, eu nunca fui vegana, mas eu vim do vegetarianismo, só que eu sou MTHFR positiva, então tu já tem um grave problema com o complexo B. Só que, olha que interessante, como o meio onde eu estava inserida era extremamente acolhedor, social, espiritualizado e coisa e tal, aquilo me fez muito bem. Mas, com o passar do tempo, as desordens começam a vir. Eu digo, nem cetogênica salva o cara que usa a energia da cetose para se destruir em trabalho e Instagram de noite. Então, os fundamentos são primais e ancestrais. Isso tu não trai. Nenhuma dieta vai te dar passaporte para a insanidade contemporânea. Porque tem essa coisa da supercognição cetogênica, que é realmente usada para transtorno cognitivo leve e desordens neurológicas que têm uma deficiência muito mais grave. Mas se tu usar essa melhoria cerebral para agravar a origem da doença, seja o medo, da pesquisa infinita, excesso de trabalho, o que for, tu vai durar 6 meses e a queda vai vir. 6 meses, 1 ano e a queda vai vir. O pessoal acha que vai virar super-homem, né? Porque subiu a cetose, vai melhorar a cognição, agora eu posso fazer tudo. Posso ficar em jejum por 24 horas, trabalhar o dia inteiro, também não preciso dormir. Quem espalhou um pouco essa noção foi, para o pior, né? Ao meu ver, o Dave Asprey, sabe, do Café à Prova de Balas. Claro. Ele tem esse lugar. Ele tem essa, né? Hoje em dia ele já deu uma moderada. Ele fala assim, tá, se você come bem, está desinflamado, pode ser que você viva bem com 7 horas por noite. Mas antigamente ele falava, não, eu durmo 4 horas, eu tomo meu TCM, fico com a cetose lá em cima e energia infinita. Não, beleza, eu durmo 5 horas, mas eu posso dormir 4 horas numa boa. E assim, até não duvido que algumas pessoas consigam, né? Talvez 1, 2% da população tem aqueles genes que podem tolerar bem um sono menor, mais reduzido, um período menos prolongado, mas a grande maioria das pessoas não. E principalmente quem faz atividade física, porque quando eu não faço, eu sempre fiz, a minha vida inteira, mas teve aqueles períodos que fiz alguma cirurgia, desvio de septo, alguma coisa assim que eu acabei tendo que ficar 1 semana sem treinar, ou alguma viagem, alguma coisa do tipo. Daí eu durmo menos mesmo. Então, eu acabo tendo um requerimento menor, né? Essas 9 horas de sono que eu necessito vem por causa do treino pesado e do surf, que às vezes eu fico 3, 4 horas surfando. Se eu tivesse uma atividade física, uma rotina um pouco menos pesada na atividade física, eu dormiria umas 8 horas, seria ok para mim. Né? Tem toda essa questão, mas a pessoa não pode achar que vai mudar a vida completamente ao ponto de você virar um robô e uma máquina de produção, né? É interessante que você falou sobre os genes, que o complexo B, né, onde estão os alimentos mais ricos em complexo B? São os órgãos, né? Os órgãos principalmente. Então, fígado é riquíssimo em complexo B, coração. Então, eu tento incluir, recomendo que as pessoas incluam pelo menos 100, 200 gramas de órgãos por semana. Isso é totalmente carente na dieta vegetariana e vegana. Muita gente, minha namorada também seguiu 1 ano vegetariana, até me conhecer, é claro. Até me conhecer. A B12 dela estava baixíssima. Eu já vi muitas pessoas ficando doentes por causa da B12 baixa.
E não é só B12, é B6, B5, B6, B9 na saúde mental. Todo o complexo B, complexo B reduz a homocisteína, que é outro marcador de inflamação. Então, reduz a inflamação mesmo, e os suplementos de complexo B no Brasil são muito ruins, né? Tem quantidades muito inferiores ao que você encontra nos órgãos, ou mesmo os suplementos americanos, né? Tem umas marcas que eu recomendo mais nos Estados Unidos. Eu passo uns específicos, mas exato. Você falou dos genes, né? Eu tenho o gene da produção de glutationa, que é o GST alguma coisa, né? Não sei, você falou dos genes, eu acho que você fez o seu teste genético, então, do DNA Fit, alguma coisa do tipo. Eu fiz no... Fiz do MTHFR mesmo, específico. Tá. Isso. Eu fiz o do DNA Fit, que até então era o melhor nos Estados Unidos, há uns 2, 3 anos atrás, mas agora já tem outras empresas com um mapeamento genético mais abrangente, né? Agora, o que eu achei interessante foi que eu tenho uma capacidade antioxidante reduzida. Então, eu necessito coisas como pegar estímulos externos, tipo água fria, né? Tomar um banho gelado, fazer sauna, essas coisas que aumentam a produção de glutationa, que a glutationa é o antioxidante mestre do corpo, um dos 3 principais antioxidantes, vias antioxidantes. Então, eu tomo suplemento de glutationa, N-cistina, e faço sauna, faço banho gelado, essas coisas. Também dizem que o brócolis, ele melhora a fase 2 de desintoxicação. Então, para mim, né, caso que eu tenha 2 cópias desse gene, aliás, careço de 2 cópias desse gene, então seria teoricamente algo vantajoso incluir brócolis algumas vezes na semana. Mas eu acho que mais importante disso é o estímulo do banho frio, né, das variações de temperatura, que infelizmente eu não falo tanto isso com meus convidados, porque não é um tema muito conhecido no Brasil, que as pessoas estão envolvidas quanto lá, né? Sim. E é interessante, eu queria cruzar, porque sim, a variação de temperatura, eu queria cruzar essa ideia com a grande parte das pessoas que têm essa hiperativação do hipotálamo e que sofrem de problemas de oxigenação, extremidades frias e síndrome de Renault e tudo mais, e que podem desencadear um quadro de pânico real em contato com o frio, que o frio eleva aquela adrenalina de uma forma, é como se fosse uma descarga de adrenalina. A noradrenalina aumenta muito. Uau! E eu sinto que eu vou morrer. Água gelada, eu vou morrer. Mas você sabe que um dos maiores especialistas no tema é o Wim Hof, né, do método Wim Hof, de respiração e de termogênese gelada, termogênese fria. E ele trata muita gente com síndrome do pânico e ansiedade com o método dele. Porque você meio que se expõe aos seus medos, né, às suas fobias. E eu não digo para qualquer um, né? Porque, é claro, cada um, não estou dentro da pele das pessoas. Mas ele trata as pessoas e as pessoas dizem, né, que as que continuam a seguir o método têm benefícios duradouros. E eu acredito que sim, porque a mudança é tremenda, é um impacto muito profundo. E eu sinto, às vezes, é melhor até do que atividade física, né? Eu faço uma hora de atividade física, mas quando eu tomo um banho gelado, assim, aquela sensação única que você não encontra em nenhum outro lugar. É como se fosse uma droga mesmo. Sim. Que nem LSD. Fisiologicamente falando. Eles fazem estudos em depressão, né? Em depressão profunda, resistente a tratamento, com LSD, psilocabina e esses alucinógenos, né? E eles constataram mudanças profundas e duradouras, né? Então, a pessoa sai da depressão, em muitos casos, e fica muito tempo mesmo, e não volta. Justamente. Os neurotransmissores que são elevados, na depressão parece quase que uma pílula mágica, porque tu olha as deficiências e tu olha o método. Eu tô dando uma olhada há um tempo já, estudo há anos isso, mas o Wim Hof em si, na respiração dele, porque vem da respiração holotrópica, e tem um tratamento, no Brasil fazem, inclusive, um dia eu vou fazer um retiro de meditação holotrópica, que é a excitatória, e que é perigosíssima para esquizofrenia, bipolaridade. No yoga, esses anos de estudo de práticas de respiração é sempre a que regula ou inibe. Quando eu encontrei a holotrópica, eu fiquei assim, nossa, cara, que perigo. Aí depois eu fui ver que o Wim Hof faz isso. Né? Ela desperta, que eu saiba, ela ativa o sistema parasimpático, aliás, sistema nervoso simpático.
Só que dentro dessa tua lógica com a temperatura, é combater os piores demônios, é enfrentar o PAN ali na frente, cara. E também é um estilo hermético, é que nem atividade física. A atividade física é um estressor que vai levar o cortisol na hora, vai levar a noradrenalina, a adrenalina e o cortisol. Mas no final, os níveis globais vão se estabilizar e vai promover a saúde. Então é questão de ser um estímulo ofensivo, mas na dose certa, que vai gerar uma adaptação positiva no corpo. Adaptação, precisamente. Gosto muito. Caio, preciso ir. Tem alguma última dúvida aí? Tu quer me perguntar uma última pergunta? Se você quiser deixar o seu contato, as mídias sociais, Instagram, claro, canal do YouTube. Claro. Acho que você tem um canal do YouTube, né? Boa, né? A assinatura final, coisa boa. Então, para quem quiser me seguir, eu vou trabalhar, então, sempre com saúde mental e dieta cetogênica, o funcionamento da cetose mais voltado para o cérebro e, obviamente, o emagrecimento que está implícito nisso, mas sempre falando muito das desordens que a gente vinha comentando aí na entrevista, que estouraram especialmente depois da pandemia, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, que são as mais instituídas aí, o uso da cetogênica. Então, eu tenho um canal no YouTube, Juliana Zabluk, SZ, né, para dificultar. O Instagram também, Juliana Zabluk, mas eu acho que se coloca revolução, keto, vai encontrar. E acabou, é o site, Instagram e YouTube, e vão me achar, e dali o caminho já está trilhado. Obrigada, Caio, pela oportunidade e pela conversa sobre... Legal, obrigada Juliana. pelo teu trabalho ao longo da última década aí, em termos gerais. Muito obrigado. Muito obrigado por essa entrevista. Espero que daqui para frente a gente consiga conversar outras vezes também, mas mais para o futuro a gente consegue marcar outra, com certeza. Com certeza. Então, lembrando, né, eu sou uma leitora do Caio, eu comecei lá há 9 anos a ler Caio, entendeu? E agora ele me reaparece na minha vida, nesse lugar aqui. Foi uma honra gigantesca. Então, vamos prosseguir o nosso trabalho, porque, obviamente, tu tem um dedo bem grande na existência desse projeto, porque foi contigo que eu conheci a Primal, ou Primal, enfim. Então... tudo veio vindo, é uma escada evolutiva de anos aí, e encontrando caminhos do meio. Obrigada mesmo, e sempre que precisar de qualquer coisa, estamos aí. Maravilha, Juliana, muito obrigado, então. Tudo de bom e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.